Audio Jungle. Audio Jungle. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a todos a abrir as vossas Bíblias, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo de número 1. E paralelo a esse texto, Romanos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Diz-nos a palavra de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Podeis assentar-se. Obrigado. Quero louvar a Deus por sua vida, pela disponibilidade de você estar aqui essa noite para ouvir a palavra do Senhor Deus. Agradecer nosso dirigente, meu nobre amigo, pastor Teles, pela confiança, pela responsabilidade de permitir e nos convidar para estar aqui ministrando, usando esse púlpito essa noite. Fico lisonjeado, agradecido pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, temos um texto, ou dois textos conhecidíssimos dos leitores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele me chama muito a atenção quando ele escreve as suas cartas. Eu sou um grande admirador dos escritos de Paulo. E, particularmente, há duas cartas que eu admiro e que eu estudo muito, leio muito. Romanos e Efésios. E a carta aos Romanos, ela tem vários assuntos, mas o assunto pertinente e abrangente que Paulo traz ao conhecimento dos seus leitores é a justificação pela fé em Jesus Cristo, através da crença do Evangelho de Deus
revelado a todos os homens. Paulo, ele tinha um grande projeto quando ele escreveu esta carta, direcionada à igreja que estava em Roma. E o objetivo principal de Paulo era dizer aos seus leitores, e principalmente aos judeus, que todos eram pecadores. E que como pecadores, eles precisavam acreditar na revelação de Deus em Jesus Cristo através do Evangelho. Louvado seja Deus. Ou seja, o objetivo de Paulo aqui era esclarecer, era expor a insuficiência da lei como projeto salvador do ser humano. E assim iluminar a mente, esclarecer a mente dos seus leitores através do Evangelho de Jesus Cristo, iluminados pela graça de Jesus. O objetivo de Paulo aqui era dizer aos seus leitores que a salvação dependia agora única e exclusivamente da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ou seja, o assunto principal dessa carta, nos primeiros capítulos, é a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ou o pecador, ele só será justificado se ele crê no Evangelho que revela Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É pelo Evangelho que nós chegamos ao conhecimento pleno da verdade. A minha palavra de incentivo a você que veio aqui essa noite é que você mergulhe, é que você estude, é que você se aplique no conhecimento do Evangelho, na revelação de Deus a todos os homens, a sua palavra. Por quê? Porque é ela quem nos dá o sustentáculo, é ela quem nos dá a firmeza, é ela quem nos faz aprofundar em Deus. É a palavra de Deus que nos afirma na nossa crença em Jesus Cristo. É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. É a palavra de Deus que nos dá esperança de que Jesus Cristo vai voltar. E isto nos faz olhar para frente. E isto nos faz caminhar para a frente, olhando atentamente, como diz o escritor aos Hebreus, firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? E nesse primeiro versículo que nós lemos, Paulo, ele vai chegar a uma conclusão diante de tudo que ele expôs, ou que ele expõe nos primeiros capítulos da carta aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo ele vai expor o pecado do homem.
E ele vai dizer, até o capítulo 4, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer que todos são pecadores e que, como pecadores, precisam da graça de Deus. E ele vai apresentar o exemplo de Abraão. Louvado seja Deus, que foi justificado pela fé em Cristo, em Deus, em acreditar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E analisando esse primeiro versículo aqui do capítulo 8, louvado seja Deus, nós podemos perceber que Paulo, a preocupação de Paulo aqui, irmão, não é expor aquilo que é verdadeiro ou o que é certo. Não. O que nós podemos perceber aqui dentro de uma análise profunda, louvado seja Deus, daquilo que Paulo queria trazer ao nosso conhecimento, fazer com que os seus leitores entendessem, irmãos, era um conhecimento acerca da justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E Paulo, irmãos, ele vai usar aqui, ele faz uso, aleluia, da conjunção conclusiva. Para quê? Para facilitar o estudo, para facilitar a compreensão dos seus leitores. Louvado seja Deus. Então, fazendo uso da conjunção conclusiva, Paulo ele vai dizer, portanto, conjunção conclusiva. Diante de tudo que ele expõe anteriormente, ele vai chegar a essa conclusão aqui. Ele vai chegar a um pensamento conclusivo. E ele usa a conjunção portanto. Louvado seja Deus. E por que Paulo usa essa conjunção conclusiva? Para facilitar a nossa compreensão daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo quer que os seus leitores entendam que agora a nova vida em Cristo Jesus, ela está justificada por Deus. Louvado seja Deus. E o que Paulo quer que entendamos aqui nesse texto, e no segundo texto que nós lemos, é que agora nós temos uma vida justificada em Deus através de Cristo Jesus. E Paulo, irmãos, para elucidar isso, ele aplica ainda aqui, ele faz uso ainda aqui de um advérbio de tempo e acrescenta aqui junto a essa conjunção conclusiva, ele acrescenta o advérbio agora. Louvado seja Deus. E Paulo ele vai concluir o seguinte: portanto, agora, louvado seja Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora não andam mais segundo a sua própria natureza. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele demonstra isto aqui, nos trazendo, irmãos, algumas verdades. Louvado seja Deus, para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso pensamento. A ideia de Paulo aqui, pastor Teles, diácono Donizete, era levar aqueles seus leitores
a pensar por si só, a pensar por si mesmo, aleluia, e entenderem que agora há uma nova dimensão de vida. O que Paulo quer aqui, irmãos, é que você, querida, querido, entenda uma coisa. Você agora não é mais aquela pessoa antiga. Você agora é uma nova pessoa. Por quê? Porque agora você age. Porque agora você pensa. Porque agora você caminha. Porque agora quem te dá a direção é o Espírito Santo de Deus. Você agora, irmãos, não atua e nem age pelos seus próprios pensamentos, louvado seja Deus, mas você atua e age na esfera do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo, agora, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, louvado seja Deus. Esse Espírito aqui não é o Espírito Santo. Por quê? Porque está escrito com letra minúscula. É o Espírito, Paulo está se referindo ao Espírito humano que agora, aleluia, mantém o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, queridos, ele age e atua no espírito humano, fazendo com que este entenda e compreenda as verdades reveladas na palavra de Deus. A ação do Espírito Santo no espírito humano leva o ser humano a compreender e entender a verdade da palavra de Deus. A ação do Espírito Santo no espírito humano leva o ser humano, leva o homem a entender que de fato ele agora é uma nova pessoa. Louvado seja Deus. Por quê? Porque agora ele passou de pecador para aquele que tem o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida. É por isso que Paulo, no versículo 2, ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida, aqui ele já está falando do Espírito Santo, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Qual era essa lei que operava aqui? Essa lei aqui, irmãos, não eram os 10 mandamentos. Paulo não estava falando dos 10 mandamentos. Ele estava se referindo à lei pecaminosa, o pecado que habita no ser humano. E nós éramos dominados por ele. Mas agora não. E Paulo, ele vai apresentar essa vida justificada. E diante desse exposto, Paulo, ele demonstrou, primeiro, que todos estavam debaixo do pecado. Segundo ele escreve em Romanos 3:23, louvado seja Deus. Paulo, ele diz assim, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando foi que o homem perdeu esta glória? A glória de Deus. No dia que o homem desobedeceu, lá no Jardim do Éden. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, de Adão. E todos os seres humanos têm como herança pecaminosa essa vida de Adão. Mas Paulo, ele vai além, louvado seja Deus. Paulo, ele apresenta aqui que todos são pecadores, mas Paulo, ele apresenta aqui também a justiça de Deus que é concedida
pela fé no Evangelho a todos os que creem. E isso, irmão, sem distinção, conforme Romanos 3 e 21. Louvado seja. Paulo, ele diz assim, Romanos 3 e 21, louvado seja Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção aqui é que Paulo, irmãos, ele apresenta esse ato da graça antes de dizer que todos são pecadores. E por quê? Porque ele não queria, irmãos, que aqueles que lessem esse texto aqui viessem achar que a salvação seria ou que fosse mérito deles. Paulo, ele apresenta a graça em primeiro lugar para todos entenderem e não ter dúvida na mente de ninguém de que é Deus quem realiza, é Deus quem idealiza a salvação do ser humano, louvado seja Deus. É Deus quem o justifica, é Deus, irmãos, foi Deus quem idealizou a salvação. Jesus realizou a salvação. O Espírito Santo é quem opera a salvação no homem. Então, tem a participação das três pessoas da Trindade na salvação do ser humano. Louvado seja Deus. E Paulo, ele queria que todos entendessem isso. Louvado seja Deus. Conforme ele escreve, ele diz no capítulo 5, no versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, irmãos, ele tinha a prova de que a lei, os profetas e os salmos revelavam a pessoa de Jesus Cristo. Porque eram os escritos que os judeus tinham. Aí Paulo, ele vai dizer aqui, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você é justificado por Jesus Cristo. Se não, vejamos. Ele diz, sendo, pois, justificado pela fé. O primeiro passo é eu acreditar na revelação de Deus. Primeiro passo, pela fé, acreditar. Em segundo lugar, Paulo vai dizer aqui, olha, não é por mérito humano. Não é pelo fato de vocês guardarem a lei. Não. É pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, quem realiza a salvação em nós, irmãos, é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, louvado seja Deus, Paulo, ele fala uma coisa extraordinária e que eu gosto muito, irmãos. Paulo, ele vai dizer assim, no versículo 4, mas Deus. Essa expressão aqui, mas Deus, irmãos, indica uma ação voluntária. Mas Deus, na língua portuguesa, irmãos, equivale à palavra porém. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui, mas Deus, ele quer dizer assim, porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou
em ofensas e pecados estávamos mortos. Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus, louvado seja Deus. O que Paulo quer que você entenda aqui, crente, é que uma vez você justificado pela fé em Cristo Jesus, você de escravo passou agora a descansar. A descansar em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. O nosso descanso, irmãos, como pessoas justas, como pessoas justificadas, aleluia, como pessoas salvas, é em Cristo Jesus. E ainda mais, Paulo vai além. Ele nos transferiu para uma outra dimensão, a dimensão terrena para a esfera celestial. Agora, querido, escute, veja se não é motivo para nós nos alegrarmos, para nós vivermos uma vida, irmãos, na presença de Deus, louvado seja Deus, de escravo, de pecador. Deus me justificou, aleluia, me deu vida estando morto, aleluia, e me elevou de patamar, aleluia, aleluia, e ainda me fez assentar, descansar em Cristo Jesus, aleluia. Você não entendeu, aleluia. O que eu quero dizer a você é que escravo não pode descansar. Diácono Donizete, irmão, escravo não pode descansar. Agora, Paulo está dizendo aqui, você agora é justo. E como justo, você é livre, louvado seja Deus. E como livre, você pode se assentar, descansar em Cristo Jesus. Então, crente, descansa em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E em terceiro lugar, Paulo, quando ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele usa o advérbio agora, dizendo que esta justiça que opera em nós, a justificação, ou a ação de nos tornar justos diante de Deus, ela é efetiva no tempo presente. Ou seja, essa ação, irmãos, é para hoje. É para hoje. Porque Paulo diz, portanto, agora, hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa, agora o negócio vai apertar. Por que tem muito crente que estão atrás de campanha, irmão, de coisa de quebra de maldição? Por que tem igrejas que fazem campanha, quebra de maldição? Sexta-feira da quebra da maldição, quarta-feira não sei de que da maldição. Ei, irmão, escute uma coisa, a Bíblia está dizendo para você esta noite, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Não existe maldição sobre a sua vida, louvado seja Deus. O que há sobre a tua vida é a bênção de Deus, é a bênção de Deus. Você é abençoado
abençoado por Deus com a bênção de Abraão. Quem pode adorar a Ele essa noite? A bênção de Abraão está sobre você e não maldição. Então tira isso da tua mente, tira isso do teu imaginário. Louvado seja Deus, você tem a mente de Cristo. Quem habita na tua mente é a palavra de Deus. Quem direciona os seus pensamentos é o Espírito Santo de Deus. Não há mais maldição. A maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. A maldição foi quebrada. Aleluia. Paulo ele diz que Jesus se fez maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Jesus quebrou a maldição. Aí tem gente, há uma maldição sobre a minha vida, por isso que eu não sou abençoado. Para com isso. Tira isso da tua cabeça, do teu imaginário. O segredo, irmão, talvez de você não estar sendo abençoado é porque você não está em Cristo Jesus. O segredo está aqui, irmão. É estar vivendo uma vida em comunhão com Cristo Jesus. O segredo está aqui e não de ser amaldiçoado, irmão. Eu não admito, irmãos, aceito quando um pregador diz: porque você não vai fazer isso, vai vir isso sobre a tua vida. Repreenda porque não é de Deus, irmãos. A Bíblia diz em Isaías que nenhum mal sobrevém aos escolhidos de Deus, nenhum mal, irmãos. Nós temos exemplo na Bíblia de alguém que quis amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu, irmãos. Aleluia. Amém? Então entenda isso. Louvado seja Deus. Vou já concluir, irmão. Agora que eu falei do primeiro ponto. Mas outro dia a gente conclui. Amém? Aí, diante de tudo isso, Paulo aponta: o crente é justo agora. Romanos 3:23, 3:26. 3:26. Veja o que diz a palavra de Deus. 3:26. Para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é, irmãos, tanto o justo como o que justifica aquele que tem fé em Jesus. Você está aqui porque você acredita, você crê em Jesus. Você está aqui, irmãos, porque você acreditou, aleluia, no sacrifício expiatório salvífico de Jesus. É por isso que você é salvo. É por essa razão que nós batemos no peito e dizemos que somos salvos. Aleluia. Por quê? Porque vivemos uma vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A vida justificada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E esta justificação, irmãos, ela vai além. Ela nos dá paz com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento, o relacionamento do homem com Deus, foi quebrado.
no dia que o homem pecou. Agora não, irmãos. Através desse ato justificador, aleluia, o crente, ele tem paz com Deus. O que significa isso? Relacionamento. Só pode se relacionar com alguém que está em paz. Ou seja, anteriormente, irmãos, nós não podíamos nos relacionar com Deus. Por quê? Porque não havia paz entre o homem e Deus. Por quê? Porque o relacionamento, a aliança fora quebrada. O tratado de paz fora quebrado. Que Deus mantinha com Adão. Agora não, agora através de Jesus Cristo, com o seu ato justificador, nós obtivemos outra vez a paz com Deus. E tendo paz com Deus, podemos nos relacionar com Ele, louvado seja Deus. Podemos nos comunicar com Ele, podemos ir à presença dEle, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E em terceiro lugar, para nós concluirmos, aleluia, a ação da justiça de Deus operada no tempo presente, na nossa vida, irmãos, ela nos deu acesso à graça de Deus, louvado seja Deus. Se não, vejamos, no versículo 2 do capítulo 5, Paulo diz assim, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Fique de pé que eu já vou concluir essa parte aqui. Louvado seja Deus. O que significa isso, irmãos? Que a graça é a entrada, ou seja, a nossa fé é a entrada a esta graça. A fé é a porta de acesso. O que eu preciso fazer? É ter fé, é acreditar. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos entrada pela fé a esta graça. Louvado seja Deus. Resumindo aqui, o que Paulo quer que você entenda essa noite é que a graça de Deus, ela é suficiente para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo e que acredita e tem fé nele. Por quê? Porque pela fé sois salvos mediante a graça de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode glorificar a Ele esta noite? Porque a graça foi liberada. Quem pode adorar a Ele? Porque a graça está aí sendo liberada sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. A graça de Deus é suficiente para a realização da salvação. Ah, queridos, se não fora a graça de Deus, nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Mas aprove a Deus revelar a sua graça através de Cristo Jesus para salvar a todos os pecadores. Louvado seja Deus. E como diz Paulo, eu sou o principal. O que me alegra esta noite é saber que esta ação da graça de Deus, ela é contínua. O que alegra minha alma esta noite é em saber que a ação dessa graça, aleluia, ela é
permanente. Louvado seja Deus. O que me alegra esta noite é em saber que esta graça, aleluia, me dá esperança, me dá convicção de que se Jesus voltar hoje, eu estarei com Ele para a eternidade. O que me dá segurança, aleluia, de continuar vivo e crendo na palavra de Deus. O que me dá segurança, aleluia, de continuar crente, persistente, aleluia, aguardando o arrebatamento da igreja, irmãos, é exatamente a esperança da manifestação de Deus através da graça, aleluia, em Jesus Cristo. Quantos têm esta esperança? É por esta esperança que você caminha, é por esta esperança que você olha para frente, é por esta esperança que você persiste. Aleluia, feche os seus olhos, quero orar com você. Se você tinha algum pensamento contrário, irmãos, quanto à ação da graça de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Louvado seja Deus para atuar nesta noite na tua mente, para retirar todo pensamento contrário à ação da graça de Deus. Nenhuma maldição há sobre você agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você vive em Cristo Jesus, você anda em Cristo Jesus, você age em Cristo Jesus. Aleluia. Deus eterno, Deus santo, soberano Senhor, Rei da glória, Deus único, Deus verdadeiro, nós te adoramos, nós te glorificamos por esta graça bendita. Nós te glorificamos, Senhor, por esta ação salvadora da graça de Jesus Cristo operante na nossa vida. Agora, pois, ó Deus, transforma esta mente que tinha algum pensamento contrário, em nome de Jesus. Transforma, Espírito Santo, atua nessa mente, opera nessa mente, faz ela entender que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam ao nome de Jesus, e alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Glória a Jesus.